Bem-vindos para mais um bate-papo, hoje com Juliana. Juliana, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que está muito corrido por causa da campanha. Você ficou doente na semana passada, não pôde vir antes. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho. Quem é você? Oi, pessoal, boa tarde, Maicon. Agradeço o convite. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje falando quem sou eu. A Juliana, na verdade, eu acho assim que a família é a base de tudo, então eu vou começar pela família. Eu sou filha do Moreno, do Bar, e da Ivonete, que trabalhava na creche. Inclusive, uma das pessoas que ela cuidou foi você, Maicon. Uhum. Inclusive, sou casada com o Claudenilson. Mãe do Cauã, tem 20 anos, e da Mari, que tem 9 anos. Sou funcionária pública, trabalho num colégio estadual. Sou cristã, amo o que eu faço, amo tudo que eu faço, eu me dedico ao extremo. Então, eu sou uma pessoa extremamente dedicada, esforçada, comprometida. Eu falo assim que eu sou perfeccionista, inclusive uma das coisas que eu falo assim, eu ando muito, anoto muito, faço então tudo com muita dedicação. Então assim, o perfeccionismo inclusive é um deles, né, que você não consegue não ser dessa forma, então você se cobra muito, então eu me cobro muito. Assim, as minhas formações, eu com 15 anos eu comecei a fazer magistério, eu fazia o ensino médio, na verdade, no período da manhã, que eu não quis fazer integrado, então eu fiz o magistério à noite e de manhã eu fazia o ensino médio. E no período da tarde eu fazia o estágio. Então o que acontece? Desde os 15 anos eu sempre trabalhei, sempre estudei muito, então sempre foi manhã, tarde e noite. Então, o que que acontece? Depois, quando eu terminei a minha escolaridade, eu fui fazer faculdade, eu fiz normal superior, depois eu fiz gestão de recursos humanos. Eu tenho, então, 2 faculdades, 4 pós-graduações. Dessas pós, eu fiz da minha área, que eu trabalho hoje, que é a escola, a educação. Então, eu fiz gestão escolar, fiz políticas públicas em segurança, e a última pós eu fiz em catequese e iniciação à vida cristã. Além da minha escolaridade, eu falo assim, inclusive, isso me capacita a estar na função, inclusive agora de vereador. Então, assim, eu sempre me dediquei muito, então eu sempre fui extremamente estudiosa. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãos, então eu sempre cuidei dos meus irmãos, sempre trabalhei muito, sempre estudei muito. Quando concluí, eu fui fazer minha faculdade, eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. Quando eu passei no meu primeiro concurso público, eu comecei a dar aula aqui no município de Paysandu. Eu comecei a dar aula e trabalhar no escritório de contabilidade. Depois eu passei no concurso do estado, eu continuei no escritório de contabilidade, então eu trabalhava manhã e noite num colégio estadual e à tarde numa empresa. E assim foi até o dia de hoje, porque o que acontece? Quando eu parei de trabalhar nessa empresa em Maringá, nesse escritório, eu comecei a trabalhar com produto de limpeza. Então, assim, a Juliana, na verdade, são vários Julianos. Inclusive, para escolher o nome para a candidatura, eu até brinquei, eu não sabia que nome colocar. Porque muitas pessoas me conhecem de várias formas. Me conhecem como ajuda a escola, me conhecem como ajuda os produtos, porque eu vendi os produtos de limpeza na rua. Me conhecem como ajuda a igreja, ajuda a comunidade, que eu sou bem atuante na minha comunidade. Então, assim, eu tenho várias vertentes, porém, todas são as mesmas. O mesmo caráter, a mesma índole, a mesma dedicação. A gente viu que você tem várias formações, várias experiências. O que te motivou a vir para a política? Na verdade, assim, eu falo que uma das coisas, eu não quero usar a prefeitura como cabide de emprego. Eu sou concursada, como eu disse. Inclusive, o colégio que eu trabalho é em Água Boa, é no distrito de Água Boa. Eu moro aqui em Paysandu, mas eu estou em Água Boa já há quase 4 anos. O que me motivou, como eu disse, eu tenho 2 filhos. Eu quero fazer a diferença. Eu acredito que a política ela é boa. Na verdade, tenho certeza disso. A política é boa. A política é que transforma a vida das pessoas. E é isso que eu quero fazer. Então, assim, eu sei que com o nosso trabalho, nós ajudamos a nossa família. Na política, eu posso ajudar muito mais famílias. E automaticamente, se eu estou melhorando a cidade para a população, eu estou mudando para os meus filhos também. E é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer a diferença. Você como mulher, hoje, na campanha, você sente alguma dificuldade? Na verdade, assim, não em relação à campanha em si. Porque o que acontece? Em referente à campanha, o principal que a gente escuta muito é porque a política está desacreditada. Então, pela política estar desacreditada, muitas pessoas não querem nem pegar o nosso santinho. Porque o que acontece? Eu mesmo trabalho,
faço a minha campanha. A campanha, assim, eu até brinquei desde o início que ia ser 3S, que era sola de sapato, suor e saliva, e realmente está sendo dessa forma. É óbvio que eu não faço sozinho, eu falo assim que a gente, na vida, nada a gente faz sozinho. Deus coloca pessoas boas, anjos na nossa vida, então tem pessoas que estão ajudando. Deus está extremamente na frente, mas, de qualquer forma, família, os amigos estão juntos. E realmente são pessoas boas. Porém, a gente encontra na rua pessoas que não querem nem pegar o nosso material. Não por ser mulher, acredito. Mas sim pela política desacreditada. Eu sempre bato na tecla que ainda existe pessoas honestas que querem trabalhar de verdade. E eu sou essa. Então, independente do lugar que você esteja, ou com quem você esteja, a sua índole e seu caráter é o mesmo. Então, na política, é isso que eu quero fazer. A diferença. Em relação à mulher na política, eu acho que a principal barreira não é a campanha em si. Na verdade, é o próprio preconceito entre as pessoas, porque eu sempre falo que nós, mulheres, nós não somos cotas. Nós somos futuro, nós somos a mudança, e nós temos capacidade. Então, o que acontece? Hoje, atualmente, 30% tem que ser obrigatório, tem que ser de mulheres no partido. Então, se você pensar que todos os partidos é o mínimo, então, aí você poderia falar assim, então é preconceito do partido, né? Porque poderia ser todas mulheres, 5-5, mas não é dessa forma hoje. Todos os 30% apenas. Só que eu acredito que o preconceito vem mais de nós mesmos, porque a maior parte da população, inclusive de Paysandu, é de mulheres, a maior parte de eleitores são mulheres, e por que hoje nós só temos uma lá na Câmara de Vereadores? Então, assim, eu sempre ressalto a importância da mulher, porque nós, mulheres, trabalhamos fora, trabalhamos dentro de casa, cuidamos dos maridos, dos filhos, nós temos todo esse cuidado. Eu falo assim que a cidade que a gente quer para os nossos filhos, a gente quer para todo mundo, da forma que a gente cuida da nossa família, da nossa casa, é a forma que a gente quer cuidar da nossa cidade. Então, por que mulher não vota em mulher? Eu sempre boto na tecla e eu acredito que aconteça isso. E as pessoas hoje me encontram e falam assim, nossa, esse ano tem um monte de mulheres na política, na campanha. Eu falo, sempre teve. É que as pessoas não teve esse olhar para as mulheres, mas sempre teve. Só que uma coisa que eu sempre reforço, a gente não precisa de mulher candidata. Nós precisamos de mulheres eleitas. Porque assim, nós podemos fazer a diferença. Eu falo por mim, por exemplo, é muita vontade, é muita coragem, mas eu também tenho muita capacidade. Eu realmente quero fazer a diferença. Então, a gente precisa de mulheres no poder, porque assim, não é para competir com os homens de forma nenhuma. Na verdade, a gente precisa de igualdade. Então, assim, o que acontece? Se a gente pensar que poderia ter 5 mulheres, 5 homens, e é isso que eu falo. Então, a gente precisa de mulheres para nos representar. Os homens, inclusive, têm mães, mulheres, muitos têm filhas. Então, sabe da nossa importância, do nosso valor, da nossa dedicação e capacidade. Então, a gente precisa de mulheres para poder fazer a diferença lá. Eu tenho uma pergunta que a gente faz para os candidatos do final, mas eu acho até pelo que você falou, eu tenho que fazer agora. Quais são as dificuldades que você pode encontrar dentro da Câmara, que você espera encontrar? Primeira coisa, eu falo assim para as pessoas que a gente precisa ter voz. E com certeza é uma das coisas que eu vou lutar para ter, e não tenha dúvida disso, é ter voz. Porque a voz de cada cidadão, de cada eleitor, de cada pessoa aqui do nosso município vai ser a minha missão. Então, a minha voz lá vai ser a voz deles. E, na verdade, assim, além de ter a voz, é para isso que eu me proponho, a trabalhar, a lutar, a realmente representar cada uma das pessoas. Eu falo assim, aqui de fora, eu acho que o principal é a ansiedade. A ansiedade no sentido de você querer fazer tudo. Porque eu falo assim, não tem como você sair de uma campanha da forma que você entrou. Porque você escuta muitas pessoas. Além do que nós já vivenciamos na pele, nós sentimos, nós vemos na nossa cidade, ainda o que eu escuto das pessoas. Então, assim, a ansiedade para você querer realmente fazer tudo quando você chega lá dentro, e eu sei que tem a questão do sistema, da burocracia, mas, assim, para mim a maior dificuldade, com certeza, vai ser a vontade, o anseio, o agarro de querer fazer tudo o mais rápido possível. Quais bandeiras e propostas, ideias que você está trazendo nessa campanha? É assim, Maico, na verdade, assim, as pessoas desde o início sempre me perguntaram isso. Inclusive, o deputado do nosso partido, quando ele veio aqui visitar e conversar com a gente, foi a primeira pergunta que ele me fez. E eu sempre bato na tecla que não existe uma bandeira específica. Inclusive, as pessoas acreditam, como eu sou da educação, acha que é a minha bandeira principal. Eu falo, se você focar numa bandeira só, significa que o restante está bom. E não é. Eu sempre bato na tecla que a gente precisa ter o básico bem feito.
Então, nós precisamos olhar para todos. É essa a importância da mulher. A mulher, ela não é focada somente num detalhe, ela é em tudo. Então, eu sei que nós temos algumas coisas na nossa cidade, e é claro isso, nítido, acredito que todo mundo saiba, quais são as coisas urgentes na nossa cidade. E para mim o principal hoje é a saúde, porque a saúde não espera. Então, assim, é o principal. Porém, eu preciso ter esse olhar voltado para tudo. Em relação à educação, em relação, por exemplo, eu como tenho 2 filhos, como eu disse para você, a gente precisa de incentivos voltados para as crianças, para os adolescentes, a gente precisa para os idosos, a questão do esporte, a questão da limpeza, da iluminação, tudo a gente precisa ter um olhar voltado em cada detalhe. Não pode ser uma única e exclusiva bandeira, porque se cada um que vai ser eleito, ela vai ser eleito para olhar pela cidade como um todo, para todas as pessoas, para todas as necessidades e não para uma causa apenas. Então, assim, a gente precisa ouvir as pessoas. Eu tenho certeza que a demanda não é uma única, então por isso que você não pode ter uma única bandeira, só que você precisa ter esse cuidado de você olhar, de você cuidar de tudo. Eu sempre falo que as pessoas que não gostam de política, por exemplo, que é uma das coisas, complementando o que nós estávamos falando antes, em relação a estar na rua, as pessoas que falam que não vai votar, por exemplo, ou que não quer escolher, eu sempre falo até que se você não escolher, alguém vai escolher por você, porque você pode não gostar de política e nem dos políticos, mas a nossa vida depende de políticas públicas. Então, nós precisamos olhar com carinho tudo. Então, você falar que você não gosta de política é você abrir mão do futuro, da sua cidade, dos seus filhos, dos seus netos e do seu próprio futuro, na verdade, né? A gente brinca que é a hora que o povo tem mais poder, né? Exatamente. E às vezes eles querem jogar esse poder fora. Exatamente. Tirar a responsabilidade, não vou votar em ninguém porque aí eu não ajudo, e acaba se penalizando por 4 anos. Exatamente, porque assim, a nossa escolha agora desse próximo domingo vai definir os nossos próximos 4 anos. Então, assim, quando eu falo para vocês em relação à política que nós dependemos, realmente nós dependemos. Então, assim, a limpeza da nossa rua, a iluminação, a poda das nossas árvores, os nossos exames que nós marcamos, se tem ou não tem remédio, medicação, a educação de qualidade para os nossos filhos, a vaga na creche. Então, como um todo, a gente precisa, de fato, ser politizado para a gente poder saber cobrar. Porque, assim, eu falo para as pessoas a questão do voto consciente, inclusive para minha família, quando eu recebi o convite e fui conversar com a minha família, eu falei que eu não quero que as pessoas votem em mim só porque me conhecem, só porque é da família, só porque é amigo ou vizinho. Eu quero que as pessoas votem porque elas tenham a certeza que eu vou fazer a diferença, que eu sou honesta, que eu sou capacitada. Sim. Deixar sua marca ali, né? Exatamente. Eu hoje, eu tenho meu filho com 2 anos, eu falo que muito do que eu decido fazer por ele não é mais por mim. Exatamente. Então, querer realmente que ele não sofra o que eu sofri, pise em locais melhores do que eu pisei. E a política é muito disso. A política, às vezes, a gente vai tomar a decisão agora e vai ficar por 20, 30, 40 anos ali por conta disso. Política pública é necessário, todo mundo necessita desse serviço. Eu, por exemplo, assim, os meus filhos, os 2 filhos ficaram em creche. Então, assim, eu tenho a empatia, porque assim, eu não preciso mais hoje, mas eu tenho empatia pelos próximos, as pessoas que realmente precisam. A questão, por exemplo, dos meus filhos, a minha filha menor, por exemplo, que tem 9 anos, ela estuda na escola Linares, em Bela Vista. Então, eu sei da importância da qualidade de educação que a minha filha vai ter. Então, assim, os professores precisam trabalhar felizes para minha filha ter uma educação de qualidade. Então, assim, tudo que nós fazemos, a gente pensa nos nossos filhos. Uma das coisas que eu escrevi, inclusive, e postei no meu Insta, foi falando exatamente sobre isso. Criança não vota. Criança não vota, mas até que ponto que ela não vota? Eu sei que é a partir dos 16 anos, obviamente, mas o que acontece? Nós, pais, nós votamos para os nossos filhos. Nós votamos para eles terem uma cidade, um futuro melhor. Então, eu penso assim, se os meus filhos vão ter acesso a uma cidade melhor, ela vai ter acesso a serviços públicos de qualidade, eficazes. Então, a gente assim, acaba escolhendo para os nossos filhos, com certeza. Sim. Agora eu quero que você fale seu número, mande abraços, mande beijos, pode ficar à vontade. Gente, é assim, ó. Eu quero falar assim para vocês. Uma das coisas que eu não falei, inclusive, quando eu estava me apresentando, eu moro aqui em Paissandu há 35 anos. Eu tenho 39, meus pais vieram para cá, eu tinha 4 anos. Como eu disse lá no início, o meu pai é o moreno do bar. Meu pai, eu comecei a pensar na minha história
E aí, para poder a gente fazer essa conversa, inclusive, e aí eu sempre trabalhei muito, como eu disse, desde novinha eu sempre trabalhei muito. E aí eu comecei a pensar na história dos meus pais também sempre trabalharam muito, então eu acredito, assim, como eu disse, assim, realmente a família é a base de tudo, é onde começa a nossa história. Então, o meu pai, e tanto meu pai quanto a minha mãe, eles trabalharam na roça. Meu pai já trabalhou em mercado, meu pai trabalhou em empresa de motorista, meu pai trabalhava numa empresa de motorista e no final de semana ele vendia sorvete no Bosque. E aí até ele abriu o comércio dele, então meus pais moram na Avenida Silvio Alves, então é onde eu cresci, inclusive. Que é uma das coisas que eu acredito que falta muito, inclusive, lá, é incentivo para o comércio, assim como de forma geral, que a gente precisa ter esse olhar voltado para o nosso comércio de forma geral, né, no total. Mas, assim, o meu pai, por mais de 20 anos, teve o bar, ele deu uma encerrada e foi trabalhar com carreta, depois ele voltou para o bar agora novamente, inclusive está voltando a partir de agora. A minha mãe trabalhava também na roça, como disse, minha mãe já foi doméstica, minha mãe já foi diarista, a minha mãe trabalhou na creche, ela era atendente de creche, inclusive, ela conhecida como tia da creche, e a minha mãe, eu falo assim, então eu tenho base, então assim, você tira isso e você fala assim, são as minhas raízes. Então, se você pensar que eu falo para vocês como mãe, como de mãe para mãe, de cidadão para cidadão, eu falo de mulher para mulher, eu realmente quero fazer a diferença. Eu não entrei na política só para ser mais uma. Eu falo assim que eu realmente entrei porque eu quero fazer a diferença. Eu quero poder trabalhar, lutar, fazer a diferença, lutar por todos. Eu falo assim que é muita vontade, é muita coragem, mas também é muita capacidade. Eu sempre falo, também bato na tecla, que a única coisa que Deus não faz é a nossa parte. Então, assim, eu estou fazendo a minha todos os dias. Eu saio muito cedo da minha casa, volto muito tarde. A gente precisa plantar para colher. É óbvio que Deus está na frente, que vai ser feita a vontade dele, mas a gente precisa plantar para colher. Eu quero chegar domingo e olhar para trás e falar assim, Senhor, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Inclusive, as pessoas acham que que o cristão não pode se misturar, a religião não pode se misturar com política. Deve, porque, assim, as pessoas honestas devem querer entrar na política justamente para poder fazer a diferença. Inclusive, o nosso Papa fala exatamente isso, que a melhor forma de fazer caridade é através da política. Então, é isso que eu quero fazer a diferença. E uma das coisas assim, que eu pauto muito, eu falo assim que eu não prometo, mas eu se comprometo com você, com cada um de vocês, a realmente fazer o meu trabalho que eu estou se dispondo. Eu falo assim que a minha responsabilidade, se Deus abençoar e eu for eleita, é muito grande. Que é a responsabilidade de você honrar e retribuir o voto de confiança de cada pessoa. Então, assim, o voto que nós recebemos realmente é de confiança. As pessoas confiam que a gente vai fazer o nosso trabalho lá de fato, que a gente vai representá-los, que a voz deles vai ser ouvida. Então é isso que eu quero fazer, eu quero representar cada um de vocês. Tanto do nosso município aqui de Paysandu, quanto do distrito de Água Boa. Como eu disse para vocês, eu também trabalho lá, então assim, é um dos lugares que eu quero muito poder fazer a diferença. Eu sou candidata a vereadora, não sou política, eu estou na política. Eu acho que é uma grande diferença isso, e você se comprometer em transformar a vida das pessoas. É o principal que eu quero fazer. Meu número é 20.002, então se vocês puderem dar esse voto de confiança, como eu disse, eu quero realmente honrar e retribuir com muito trabalho. Como você disse também, Michael, era para a gente já ter gravado na semana anterior. Peço desculpas novamente, realmente eu fiquei muito doente e não deixei de fazer o trabalho, a campanha, mas infelizmente não saía a voz. Mas assim, a gente precisa fazer. E aí eu até usei muito uma frase semana passada, trabalhando mesmo assim, doente, que eu falo assim que o nosso Papa João Paulo II, ele disse assim, quando as pernas estiverem cansadas, vai com o coração. E foi dessa forma que eu continuei o meu trabalho nessa reta final e assim que eu estou até hoje. Eu agradeço cada pessoa que me recebeu na casa, cada pessoa que está me dando apoio, cada pessoa que está me dando incentivo. Agradeço muito a minha família, os amigos, porque assim, como eu disse, Deus coloca anjos na nossa frente, pessoas boas que realmente fazem a diferença. E eu quero reforçar para vocês também a questão de estar lá à frente. Realmente eu quero poder, já disse isso, mas eu reforço, realmente eu quero poder fazer a diferença, eu realmente quero poder trabalhar e honrar cada um de vocês. Muito obrigado por ter vindo.
A gente tá sempre de portas abertas. Você vai perceber, igual você falou no começo, às vezes você quer mostrar seu projeto, quer falar, quer ter voz, e na tribuna você tem 30 segundos, então acaba sendo um tempo minúsculo aqui. Eu quero deixar de portas abertas para sempre que tiver um projeto, uma vontade, caso venha a ser eleita agora domingo, volta para conversar com a gente, para falar com o público, e saiba o que precisar, a gente fica à disposição também. Agradeço, muito obrigada. E aí, logo teremos mais um bate-papo.